Louvado seja Deus por mais esse dia, louvado seja Deus por mais esse momento, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez orando ao Senhor. Hoje, se não me engano, eu acho que é a 8ª ou é a 9ª. Nesses meses, a gente tira um dia, e, se não me engano, acho que é o 8º dia ou o 9º dia que nós estamos orando ao Senhor, das 6 da manhã às 9, e de 9 a 9h30 uma palavra, e de 9h30 às 10 a gente quebra o jejum, com um biscoitinho, com um chazinho, e é bênção, louvado seja Deus. Sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui se encontram, sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Eu estava olhando a nossa irmã, Nilza, não deve esquecer? Maria. Eu falei, essa irmã parece a esposa do irmão Disso Peixoto, parece mais. A senhora é irmã dela? Parece mais com a esposa do irmão Disso Peixoto. Eu gostava de ver o irmão Disso Peixoto pregando ali no Major Prats. Eu congreguei mais ele ali há alguns anos, e eu sempre gostei de ouvir as palavras ali que o nosso irmão trazia para a igreja da parte do Senhor. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, e Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? E disse-lhe, que é que o que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, e então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Pois ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. E então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos diante deste texto, um texto glorioso, um texto especial, um texto tremendo, aonde nos mostra neste texto as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, a multiplicação deste azeite, ela está atribuída a este texto. Mas nós vemos também uma mulher que estava enfrentando um problema, uma mulher que estava enfrentando uma dificuldade, uma mulher que tinha perdido todas as possibilidades da sua vida. Essa mulher tinha perdido todos os recursos da sua vida. Ela perdeu o seu marido que era uma coluna naquela casa, o seu marido que era uma bênção naquela casa, o seu marido, ao qual diz a palavra, ele servia a Deus, ele era um homem de
deixou para esta mulher um problema muito sério, deixou para esta mulher uma dívida muito alta, e não havia possibilidade desta mulher pagar aquela dívida, porque os seus recursos, depois da morte do seu marido, tinham acabado, e os seus filhos ainda não tinham condições de suprir a necessidade que aquela mulher estava enfrentando. Aquela mulher, ela sofreu por muitas vezes devido a esta circunstância de vida. Talvez você nesta manhã também está sofrendo devido a alguma circunstância de vida ao qual você está passando por ela, mas nesta manhã, assim como aquela mulher, ela teve o objetivo na sua vida de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor, de pedir ao Senhor, e independente dos seus problemas, o Senhor, Ele ouviu o seu clamor. Louvado seja Deus. Aquele marido, ele deixou dois tipos de coisa. Ele deixou um legado, mas também deixou dívidas. Eu não sei o que você está deixando, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa não é aqui, o nosso lar não é aqui. Nós estamos passando de passagem por aqui. E este homem, ele estava passando de passagem assim como nós, mas veio o dia que o Senhor o chamou para a eternidade. Mas antes disso, este homem, ele deixou um legado na sua família. Este homem, como servo de Deus, ele estava constantemente na casa do Senhor. Este homem, ele deixando como legado para os seus filhos, ele deixando como legado para a sua família. Este homem, ele estava constantemente adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Este homem deixou para a sua família um legado. E eu pergunto a você nesta manhã, o que você tem deixado? Existem pessoas ao qual nós vemos muitas das vezes na internet, que muitas das vezes pregavam a palavra do Senhor, louvavam a palavra do Senhor, cantavam louvores, bendiziam o Senhor, mas ao decorrer da sua vida, ao decorrer da sua história, ele deixou esse legado ser apagado, ele deixou esse legado ser definhado. Essa pessoa ou essas pessoas, muitas das vezes, até o momento louvavam, pregavam, vinham à casa, adoravam o Senhor, assim como este homem fazia. Mas muitas pessoas, nos dias atuais, estão fazendo diferente, estão distorcendo a palavra, estão mudando as coisas, estão fazendo as coisas, ou falando coisas de maneira diferente, que não se enquadram mais no Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas, nos dias atuais, é só você ligar no YouTube, é só você clicar em alguma coisa, você vai ver ali uma pessoa que antes era de um jeito, hoje é de outro, antes vivia de um jeito, hoje vive de outro, antes era de uma maneira, hoje é de outra, antes andava de um jeito, hoje anda de outro. Existem várias pessoas que não estão deixando mais um legado de oração, um legado na leitura, um legado na comunhão, um legado na pregação, um legado para seus filhos. Existem muitas pessoas que estão distanciando, estão vivendo outras maneiras, estão mudando, dizendo que agora que ela entende o que é realmente o Evangelho, agora que eu entendo o que é realmente o Evangelho. Existem muitas pessoas que estão fazendo tatuagens nos seus corpos, estão mudando a sua aparência. Antes andava com uma vestimenta, hoje anda com outra. Antes andava de um jeito que a gente olhava e até queria se espelhar, até queria parecer, ser igual àquela pessoa, porque a gente via naquela pessoa um legado, a gente via naquela pessoa que aquela pessoa era de oração, que aquela pessoa era de jejum, que aquela pessoa era de consagração, e hoje mais não podemos espelhar esta mesma pessoa ao qual um dia nos espelhamos. Existe uma mulher, eu não vou citar o nome dela, mas existe uma mulher que pregava a palavra
pregava em grandes eventos, tinha um grande legado, muitas pessoas espelhavam nela, muitas mulheres espelhavam nela. Hoje ela está totalmente diferente, distorceu a palavra do Senhor, está vivendo de outra maneira, está vivendo de outro jeito, não dá mais para espelhar nela, não dá mais para ver nela a presença do Senhor, porque ela está totalmente diferente daquela mulher que pregava em grandes congressos para 80, 100 mil pessoas, não tem como mais. Mas este homem, ele deixou o legado, Este homem tinha hora para ir para a congregação, esse homem tinha dias para ir para a congregação, ele sabia que tal dia ele tinha que ir, que tal hora ele tinha que ir, que tal momento ele tinha que fazer qual coisa, e tal momento ele tinha que fazer tal coisa. Ele sabia as suas obrigações, ele sabia do que ele tinha que fazer. Este homem, ele passava para seus filhos, ele passava para a sua esposa, ele passava para a sua família experiências de como era um servo do Senhor. E essa mulher, ela fala de boca cheia: o Senhor sabe que o meu marido era servo do Senhor, o Senhor sabe que ele era honesto, o Senhor sabe que ele era direito, o Senhor sabe que ele tinha responsabilidade, o Senhor sabe que ele tinha compromisso, o Senhor sabe que ele era um homem de Deus, o Senhor sabe que ele fazia e cumpria com as suas obrigações. Mas ele morreu e as minhas possibilidades acabaram. Talvez você nesta manhã tinha várias possibilidades, mas as suas possibilidades também tenham acabado. Talvez você tinha várias possibilidades, mas ao decorrer da sua vida você foi desgastando estas possibilidades, e estas possibilidades foi se esgotando na sua vida, e hoje você está sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, sem saber como que vai fazer, como vai ser, o que será, como vai ser o amanhã, como vai ser. Mas nesta noite, ou melhor, neste dia, eu digo a você: siga o exemplo dessa mulher. Ela saiu e foi ao encontro do homem de Deus, buscar, clamar pela sua família, clamar, pedindo resultado. E essa mulher foi ouvida. Ela clamou a Eliseu, clamando a Eliseu, que era o representante do Senhor. Ela estava clamando ao Deus vivo, clamando, dizendo a Eliseu, estava dizendo a Deus. E essa mulher, ela não perde tempo, Muitas das vezes nós dizemos as coisas, dizemos para os nossos amigos mais próximos, dizemos para os nossos vizinhos, dizemos para aqueles que estão à nossa volta, mas essa mulher, ela escolheu dizer dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, ela escolheu dizer ao Senhor, ela escolheu apresentar ao Senhor, ela escolheu depositar nas mãos do Senhor os seus problemas. Eu tenho certeza que os irmãos que aqui estão também já tiveram grandes experiências, assim como essa mulher. Também já depositaram nas mãos do Senhor os seus problemas e viram os seus problemas sendo resolvidos, viram as suas dificuldades sendo resolvidas, viram os seus problemas sendo solucionados. E essa mulher, ela pede orientação do profeta: o que eu faço? O que eu faço para vencer este problema? O que eu faço para vencer este mal? O que eu faço para vencer esta luta? O que eu faço para vencer esta batalha? Talvez tenha sido essa a sua pergunta. Talvez tenha sido esta a sua pergunta nesta manhã, neste mês. O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para vencer esta tribulação? Eu digo para você nesta noite: continue clamando ao Senhor. Não desanime, não desista, não se esmoreça, não volte para trás, não recue. Pelo contrário, continue marchando, avançando, prosseguindo para a glória do nome do Senhor. Foi isso que essa mulher fez. Essa mulher, ela recebe a orientação do homem de Deus chamado Eliseu. E o homem de Deus diz para ela: o que tem na tua casa?
que você tem? O que você tem na tua casa? Ela, Senhor, eu só tenho um pouco de azeite numa botija. Eu não tenho nada. Deus, Ele faz grandes coisas através de coisas pequenas. Deus, Ele faz milagres através de coisas pequenas. Talvez você não tenha nada nessa vida. Talvez você não tenha nada materialmente falando. Você não tem um grande carro, uma grande casa. Você não tem, talvez materialmente falando, uma grande profissão. Talvez materialmente falando, você não tem grandes estudos. Mas eu te digo nesta noite, o pouco que você tem, Deus faz multiplicar. O pouco que você tem, Deus faz multiplicar. Talvez você ora pouco, talvez você jejua pouco, talvez você se consagra pouco, talvez você lê pouco a Bíblia, mas o pouco que você tem, Deus pode fazer multiplicar na sua vida, na sua história, e você vê o milagre da parte de Deus. Você ainda pode ver o milagre da parte de Deus nesta manhã. Você ainda pode ver o milagre da parte de Deus nessa manhã. E Deus fala através de Eliseu àquela mulher: vai, busca vasilhas. Não qualquer vasilha. Essa vasilha não pode ser cheia. Essa vasilha não pode ter nada nela. Não importa o que essa vasilha, como ela foi usada anteriormente, mas o que importa é que essa vasilha, ela seja vazia. Não pode ter nada nela. Junta o máximo que você puder. Pega dos seus vizinhos, busca, junta o máximo que você puder. Aqui nós aprendemos que nós temos que ouvir a voz de Deus. Aqui nós aprendemos que nós temos que atender essa voz de Deus. Aqui nós vemos que nós não precisamos ou não podemos ficar parados. Deus manda, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai buscar, vai andar diante da minha presença. Faça aquilo que você tem que fazer para que você venha ver o resultado ao qual você necessita. Vai. Tem gente que não quer mais. Tem gente que não quer mais orar. Tem gente que não quer mais jejuar. Tem gente que não quer mais consagrar. Tem gente que não quer mais ler a Bíblia. Tem gente que não quer orar nas madrugadas. Tem gente que não quer vir mais à igreja. Tem gente que quer dar um tempo. Tem gente que não quer mais ouvir louvor, ouvir pregação. Não quer mais nada. Quer ficar em casa, sentado, deitado, deixando a vida levar. Mas eu digo para você nesta noite, através da autoridade de Deus que Ele concede nesta manhã, permaneça firme com a sua fé inabalável e não fique parado. Vai, obedeça a Deus. Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Ele tem grandes coisas. Ele tem grandes coisas. Ele tem grandes coisas. E aí Ele pede vasos emprestados. Ele pede vasos emprestados. Numa casa existe vasos. Vasos de casa, vasos emprestados. Vasos emprestados, eles ficam de maneira temporária. Uma hora eles estão, outra hora eles não estão. Vasos emprestados, eles não são constantes em oração. Vasos emprestados, eles não são constantes em jejum. Vasos emprestados, eles não são constantes em nada. Mas o vaso de casa, mesmo tendo pouco azeite, o vaso de casa, ele é diferenciado. O vaso de casa, mesmo tendo pouco azeite, ele é diferente. Ele é diferente. Vaso emprestado é uma coisa, vaso de casa é outra. Eu digo para você, nesta manhã, você é um vaso de casa. Talvez você tenha pouca fé, talvez você tenha pouco de qualquer coisa, mas eu te digo nesta noite, é dentro de casa que o vaso de casa, ele é usado, e ainda você vai ser usado como instrumento nas mãos de Deus para encher outros vasos. Deus vai usar você para encher outros vasos. Deus vai usar você para encher a sua família. Deus
emprestados não têm compromisso. Vasos emprestados não têm responsabilidade. Vasos emprestados, eles não têm comprometimento. Vasos emprestados, eles estão ali provisórios. Ali de manhã, à tarde não está, de noite está, um mês está, outro mês não está, um ano está, outro mês não está. Mas vaso de casa permanece, mesmo vazio, mas permanece fiel, e Deus enche para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ali, meus amados irmãos, aquela casa estava vazia. Aquela mulher, enquanto tinha marido, ela tinha um sofá, ela tinha uma cama, ela tinha uma mesa. Aquela mulher tinha armário, aquela mulher tinha despensa, aquela mulher tinha suas coisas. Aquela mulher, até então, seu marido talvez tinha ali uma carroça, tinha um carro para locomover através de um cavalo. Aquela mulher tinha seus benefícios, mas depois da morte do seu marido, aquela casa foi se tornando vazia. Foi vendendo o sofá, foi vendendo a cama, foi vendendo o fogão de lenha, foi vendendo a carroça, depois teve que vender o cavalo. Ela foi tendo percas, começou perdendo o marido, depois começou perdendo as coisas, e por último estava perdendo os seus filhos. Estava perdendo os seus filhos para a escravidão, estava perdendo os seus filhos para o domínio de outra pessoa. Eu te digo nesta noite, Deus não vai deixar você perder seu filho. Deus não vai deixar você perder seu filho. Deus não vai deixar você ou seu filho ser dominado por outra pessoa. Aquela mulher tinha medo dos seus filhos ser dominados por outra pessoa. Aquela mulher tinha medo de ver seus filhos sendo escravizados por outra pessoa. Aquela mulher, ela tinha medo, e então, mediante o seu medo, cada vez mais ela clamava, cada vez mais ela suplicava, cada vez mais ela pedia. E houve um dia que o Eliseu estava ali, e Deus atendeu a sua oração. Tinha vendido tudo, a casa estava vazia, a casa não tinha nada, a casa estava vazia. E a vida ou a casa, quando está vazia, é importante para que Deus venha encher novamente, para que Deus venha produzir ali novamente. É importante, muitas das vezes está vazio mesmo. Está vazio, a casa precisa muitas das vezes estar vazia, vazia do orgulho, vazia da imensidão, vazia de várias coisas. Muitas das vezes nós temos que jogar para fora, tirar para fora, colocar lá fora tudo aquilo que está enchendo demais, tudo aquilo que não é da vontade do Senhor, tudo daquilo que não provém do Senhor, para que Deus venha agir com um milagre extraordinário. E assim estava a condição daquela mulher. A sua casa estava vazia. Então ela, quando está vazia uma casa de uma pessoa, quando a casa está cheia, essa pessoa muitas das vezes é orgulhosa, essa pessoa é presunçosa, essa pessoa, quando ela tem tudo em mão, quando ela tem tudo nas mãos, ela tem tudo na vida, muitas das vezes ela não valoriza as pequenas coisas. Mas quando a casa ela está vazia, vazia de si mesmo, vazia dos problemas, vazia das lutas, quando a casa está vazia, essa pessoa, ela clama mais, ela pede mais, ela suplica mais, ela ora mais, ela busca mais, e fazendo assim, a gente vê o milagre. Quer ver milagre? Busca mais. Quer ver milagre? Jejua mais. Quer ver milagre? Ora mais. Dedica mais. Muitas das vezes eu falo, existiam vários milagres na minha vida, mas já falei aqui e falo novamente. Eu tenho 11 meses que eu estou aqui nessa congregação, e eu tinha 5 blusas de manga comprida, e devido ao nosso trabalho, você fica, é uma coisa, é outra, é dívida aqui, é coisa ali, e muitas das vezes a gente fala assim, quer fazer um compromisso, quer comprar uma coisa ou outra, e às vezes você fala, não dá, é isso, é aquilo, é outra responsabilidade. Mas Deus, Ele ouve o seu clamor.
Deus, Ele vê a sua necessidade. E eu estava ali pensando, eu vou comprar pelo menos mais umas 3. Eu venho com a mesma, eu venho com aquela, eu venho com a outra, pronto, eu compro na primeira. Eu vou ter que comprar pelo menos mais umas 3. E de repente, irmãos, só falando com Deus. Não falei com o homem, não falei com a mulher, só falei com Deus. Deus ouviu minha oração. De repente chegou um com 10 camisas, sem eu falar nada. Deus mandou te entregar essas camisas. De repente chegou outro com mais 7 camisas, outro com mais 3 camisas, outro com mais não sei quantas. Quando eu fui somar, eu tinha 22 camisas. Não falei nada para um, não falei nada para ninguém. Só falei com Deus. Fala só com Deus nessa noite. Fala com Deus do seu problema. Fala com Deus da sua dificuldade. Isso foi aqui, irmãos. Eu tenho outros milagres. Mas isso aqui, isso para mim é um grande milagre. Talvez para você não é tão grande assim, mas para mim é um grande milagre. Há poucos dias chegou uma pessoa e falou comigo: irmão, está aqui, esse valor é seu. Faça o que você quiser. Está no documento do seu carro, faça o que você quiser, esse valor é seu. Eu peguei aquele valor, irmãos, olhei e falei: oh, meu Deus do céu, um milagre mesmo, é forte. Foi forte o negócio. Paguei o documento do meu carro. E não é barato, é forte. E eu paguei o documento do meu carro. Então, nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Eu não teria condição de pagar esse documento desse carro tão cedo. Mas quando nós falamos com Deus, Deus envia a nós a sua resposta. Deus enviou àquela mulher uma resposta, porque aquela mulher clamou a Deus. Deus enviou àquela mulher uma resposta, porque aquela mulher suplicou a Deus. Deus enviou à mulher aquela resposta, porque muitas das vezes o seu esposo e ela mesma tinha depósitos diante do Senhor, depósitos de oração, depósitos de clamor, e houve um dia que Deus achou por bem resolver o seu problema. E eu digo para você, Deus vai resolver o seu problema. Aleluia! Deus vai resolver a sua necessidade. Deus vai resolver a sua causa. Basta somente você crer. Basta somente você crer. Nós vamos finalizar por aqui, mas aquela mulher teve percas inevitáveis. Aquela mulher, ela sofreu diversas ameaças. Aquela mulher passou por diversos problemas. Mas aquela mulher, ela venceu todos esses problemas e todas essas dificuldades, porque aquela mulher era perseverante. Seja perseverante. Quando Deus mandar ir, vai. Quando Deus te pedir algo, faça. Quando Deus lhe mostrar uma direção, cumpra com a direção que Deus te mostrou. Quando Deus te revelar algo, aceite aquela revelação de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai multiplicar na sua vida aquilo que você precisa. E eu te pergunto nessa noite, o que você está precisando? Talvez você está precisando de mais força. Talvez você está precisando de mais ânimo. Talvez você está precisando de mais coragem. Talvez você está precisando de mais fé. Talvez você está precisando de mais resposta. Talvez você está precisando de mais comunhão. Olha um monte de vaso. Olha um monte de vaso. Olha um monte de necessidade. Mas Deus, nesta noite, Ele vai encher todos esses vasos. Ele vai cumprir com todas essas coisas. E você vai ser mais do que vencedor em meio à sua palavra. Você vai ser mais do que vencedor. Saia daqui nesta manhã com essa certeza. Você vai ser vencedor. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta mulher venceu. Você vai vencer. Esta mulher creu. E se você crer, você também vai vencer. Esta mulher não esperou deitada. Ela não esperou cochilando. Ela não esperou em casa. Porque muitas das vezes, irmãos, os problemas são grandes. As lutas são grandes. E as pessoas, em vez de enfrentar as suas lutas, em vez de enfrentar os seus problemas, elas querem dar um tempo,
recuar, retroceder, voltar. Elas querem parar no meio do caminho, no meio dos anos. E Deus vai avivar novamente a sua vida no meio desses anos. Receba o avivamento de Deus nessa manhã. Receba o encorajamento de Deus nesta manhã. Receba a sua resposta nesta manhã. Receba, Senhor, nesta manhã, irmãos, o aumento da sua fé, o aumento da força espiritual de Deus na sua vida, aumento daquilo que você precisa e necessita. Receba nesta manhã. Se transporta. E quando todos os vasos encherem, quando todos os problemas forem selecionados ou solucionados, o azeite vai parar. Mas você vai estar com a sua bênção na sua mão para pagar a sua dívida e viver do resto, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar ao Senhor, entregando o nosso jejum nessa manhã. Ficamos de pé mais uma vez, para a glória do nome do Senhor. E mais uma vez, irmãos, agradeço ao Senhor por este momento ao qual o Senhor tem te dado de estar aqui nessa casa. Agradeço ao Senhor. Nós estaremos quebrando, a partir desse momento, o nosso jejum, a nossa consagração. E eu convido todos os irmãos que aqui estão a participar ali conosco, do quebra de jejum para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós ministramos a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus Santo, Deus poderoso, nós direcionamos os irmãos nesta manhã, através da Tua palavra, a permanecerem fiéis ao Senhor, assim como o marido daquela viúva. Nós direcionamos aos irmãos nesta manhã, através da Tua palavra, a deixarem um legado de oração, de comunhão, de responsabilidade, porque eles são espelhos para outros, espelhos para os vizinhos, espelhos para a família, e que os nossos familiares, os nossos vizinhos venham ver em nós o reflexo do Senhor em nossas vidas. Deus Santo, Deus poderoso, eu peço a Ti, Senhor, mediante a necessidade dos Teus filhos, mediante a necessidade da Tua igreja, mediante o que os Teus filhos clamaram ao Senhor nesta manhã, eu peço a Ti, Senhor, pelo poder que há no Teu nome e pelo poder que há na Tua palavra, supra nesta manhã as necessidades desta igreja, neste local. Supra, Senhor, a necessidade desta irmã que te clama. Supra, Senhor, a necessidade deste irmão que te clama nesta manhã. Eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vasos venham ser cheios para a glória do Teu santo nome. Que esses irmãos venham vencer todas as tribulações, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as ações demoníacas, que eles venham vencer em Teu nome e para a Tua glória. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe a sua vida espiritual, emocional, familiar, que Deus abençoe e te dê direção constantemente para que você possa ter força para continuar andando nesse caminho santo e nesse caminho reto. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, continue na sua vida, continue na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Não vão embora, fiquem aqui que nós vamos participar aqui.